Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e você faz parte do programa Café com Karina. Sua jornada para se conectar com pessoas que extraem flor de pedra começa aqui e agora. Queridos e queridas, muito boa noite a todos e a todes. Eu quero agradecer o privilégio de estar com vocês e com a minha convidada especial, Helena Taliberti. Eu fico bastante emocionada em receber Helena, porque ela fez parte de um projeto e que se tornou concretização, o livro Revés de um Parto. Eu tive realmente o privilégio de receber o capítulo dela e eu fiquei absolutamente encantada. Um capítulo muito profundo que fala de uma dor de uma mãe e fala, né, de toda a trajetória de ter os 2 filhos, o neto, a nora, e toda a sua história de muita dor que ela vai compartilhar conosco. Mas mais do que toda a dor, o meu encantamento foi com a generosidade da Helena. Todos os contatos foram contatos muito generosos, muito afetivos, apesar de eu não conhecê-la presencialmente. E eu me senti tão conectada a cada troca de mensagem que eu convidei a Helena para participar desse programa. E generosamente, ainda bem, que ela pôde aceitar o meu convite para compartilhar a história, essa história de uma mulher guerreira. O capítulo da Helena se chama Todos os Dias, 25 são de janeiro. E uma das coisas mais generosas da forma de acolhimento que Helena, e que isso fez com que eu me encantasse por ela, dia 25 de janeiro é dia do meu aniversário. E eu falei para Helena, quando nós trocamos as primeiras mensagens, Helena, eu fico tão triste de ser o dia do meu aniversário, o dia da sua maior dor. E ela, lindamente, foi me acolhendo de um tanto, porque eu fiquei tão, né, desgostosa de nascer no dia 25. E ela não, ela falou, Karina, né? Ela foi me trazendo um acalanto que eu falei, gente, um dia eu hei de entrevistar esta pessoa linda. Então, seja muito bem-vinda, Helena, a esse espaço Café com Karina. Faça um brinde com você, para que você possa desfrutar o Café com Karina e com todas as pessoas que estão nos assistindo. Seja muito bem-vinda. Karina, muito obrigada. Essa apresentação já me deixa muito emocionada e gratidão pelo espaço, pelo convite, por esse acolhimento que para mim é tão importante. Por essa oportunidade também de contar as histórias da vida da gente, né, que a gente passa, e que são histórias que podem, de uma forma, ajudar, de alguma forma, ajudar pessoas, né, que a superarem os seus próprios obstáculos, as suas próprias, contornar e viver suas próprias histórias, né? Que foi uma história tão inusitada, né? Tudo que eu passei, que eu acho que falar sobre isso além de fazer com que o meu coração se coloque à disposição de quem precisa, né? Porque não é fácil, né? Eu acho que é importante contextualizar um pouco.
eu perdi minha filha, meu filho, minha nora grávida de 5 meses, na tragédia de Brumadinho, no rompimento da barragem de Brumadinho. E eles estavam lá a passeio, eles foram para conhecer Inhotim, e eles estavam hospedados na única pousada que foi levada pela lama. E junto com eles também morreu o pai biológico deles e morreu também a madrasta. Então a perda foi da família toda, né. E foi uma perda, assim, que até hoje, assim, a gente ainda está muito, traumatizado com o que aconteceu, porque a forma como eles morreram, a forma como a gente depois ficou sabendo de tantas outras, de todas as investigações que foram feitas, de todos os as o que foi mostrado depois, inclusive pela mídia, e não só pela mídia, mas também pelos órgãos de justiça, encarregados das investigações, e mesmo das denúncias e tudo mais, que era uma morte que podia ter sido evitada, né. Então foram 272 pessoas que morreram de uma forma brutal, né. Eles foram massacrados, né, foram minerados, né, o que podia ter sido evitado, que não precisava ter acontecido. Foi, assim, essa questão da negligência técnica, da falta de ética com a vida, né. Como é que você e as pessoas, no caso deles, eles eram turistas, estavam lá, mas a grande maioria eram trabalhadores, né. Como é que você sai de manhã para trabalhar e não volta para sua casa? Como é que você, está passando férias, né, feriado, né, era feriado em São Paulo, dia 25 de janeiro, e meu filho morava na Austrália e veio para o Brasil, porque queria nos contar pessoalmente o sexo do nenê, que ele estava eufórico, porque ia ser pai, e então eles tinham decidido que nesse período, porque minha filha podia viajar, porque ela estava trabalhando, mas no feriado ela poderia viajar com o irmão e o pai, e e a cunhada e a madrasta, enfim, podiam se reunir, e então, eh, eles foram passear, né. Foram para ficarem juntos, estavam numa fase da vida linda, né, porque minha filha tinha 33 anos, né, estava apaixonada profissionalmente, né, um início de carreira brilhante, né, meu filho era arquiteto também, estava super bem na Austrália, tinha ele tinha ido para a Austrália em 2014, então fazia mais ou menos 5 anos que ele estava lá. E já tinha sido nomeado diretor do escritório onde ele trabalhava, tinha recebido 2 prêmios. Então, assim, brilhantes, né, assim, no auge da vida, felizes, né. Acabou tudo. A minha nora era uma pessoa também encantadora, corajosa, sabe. Ti Ela foi atrás do amor da vida dela, que era meu filho. Me emociono sempre demais quando falo dela, demais mesmo. E, assim, ela estava feliz também, realizada. Ia ser mãe,
estava fazendo um curso maravilhoso lá, os 2 tinham planos, desculpe, tinham planos de trabalharem juntos, de enfim, né, toda aquela coisa que a gente quando tem essa idade, né, a idade dos 30, que é o começo da vida profissional, da idade adulta, da onde você tem os seus objetivos, os seus sonhos, né. Foi sempre isso que eu ensinei muito a eles, para eles irem atrás dos sonhos deles, porque se tivesse que voltar para algum lugar, eu estava lá para eles voltarem, né. Mas que fossem, que voassem, sabe, porque, eh, eu acho que a gente só é feliz quando vai atrás dos próprios sonhos, né. E eles e os sonhos de filhos são os sonhos de mãe também, né. Então, eu vendo eles daquele jeito, eu estava muito realizada também, de ver como eles estavam, se posicionando na vida, sabe. Estava muito bonito, foi uma época muito gostosa. O Luiz chegou aqui no começo de janeiro e nós fomos com a família, com a nossa família e a família da Fernanda, minha nora, ficamos um tempo juntos numa praia em Florianópolis, foi super gostoso. Então, assim, de repente, tudo virou lama em cima da cabeça da gente, né. E daí? O que um trauma, assim, profundo, mas eu não sei como foi que eu levantei no dia 26. Aliás, eu nem levantei, porque eu nem dormi, na verdade, né. Mas, assim, eu não sei como é que eu consegui me entender nesse mundo, depois da tragédia. Primeiro que eu tinha, assim, uma esperança enorme de encontrá-los vivos. Eu escrevi isso, né. Eh eh, mãe nunca acha que você ia que os 2 filhos morreram? Como assim? Como é que, né, os 2 filhos? Minha nora? Meu neto? Como assim? Que foi isso que está me acontecendo? E foi bem essa coisa que a gente acaba achando, assim, que eles tinham se perdido, que o celular não estava funcionando, você acaba achando um monte de desculpas, porque a única coisa que você não quer admitir na vida é a morte, né, ainda mais de filhos desse jeito. E e essa esperança ela foi ela foi confirmada mesmo quando, na verdade, eu não recebia nenhuma mensagem de retorno deles. Quando nós chegamos em Brumadinho, a situação era caótica e nós não tínhamos as informações. Foi um período muito difícil, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, ninguém tinha a real, noção do que tinha acontecido, né. Eh, e nós acabamos por ter a confirmação de que eles estavam na pousada, no momento do rompimento da barragem, só na segunda-feira. Então nós passamos a sexta, o sábado
e o domingo, procurando por eles. Inclusive, tentamos de N formas, assim, as operadoras de tentamos com as operadoras de telefone, não tivemos nenhuma resposta. Tentamos com, mesmo com o Google, com a tentando localizá-los, enfim. E fomos inclusive aos hospitais e unidades de saúde para ver se eles tinham sido atendidos, né, sobrevivido de alguma forma, podiam estar machucados, enfim, tantas coisas passam pela cabeça da gente nessa hora. Passaram pela cabeça da gente nessa hora. Então, assim, quando veio a confirmação foi mesmo um baque, Karina, um baque. A gente não tinha mais o que fazer, né, a não ser esperar. Esperar pelo corpo. Luiz foi encontrado na terça-feira, dia 29, e foi eu tive que ir ao IML reconhecer o corpo. Eu não tive coragem. Porque não consegui. Meu marido que viu. Eu não tive condições. Eh, e no próprio IML também tiveram situações, assim, que nós fomos, pensando depois nisso, quer dizer, foi um baque para todo mundo, na verdade, né. No IML perguntaram o que eu era dele, depois que eu apresentei meu documento, porque no documento do meu filho estava o meu sobrenome de casada com o pai dele. E eu já não era mais casada com o pai dele há muitos anos. Então, no meu documento que eu apresentei, estava meu nome atual, né. E aí perguntaram o que eu era do Luiz. Eu falei: "Como assim?". Sabe, um sangue italiano nessas horas eu acho que faz não sei se ele faz bem ou se faz mal, eu sei que eu falei para a moça, eu falei: "Não, eu não estou acreditando nessa pergunta que você está me fazendo. Você acha que eu vim aqui no IML passear?". Né. Eu acho, assim, o despreparo nosso, lógico, óbvio, né, e o deles também, Sim. né. Coitados deles, né. Eram 30, 40 pessoas por dia que eles estavam, quer dizer, para eles foi uma situação também muito complicada, né. A mesma coisa se repetiu quando eu fui reconhecer o corpo da minha filha 2 dias depois. Então, eh, quer dizer, é uma situação traumática, não só para nós. E aí depois de muito tempo eu comecei a analisar algumas coisas e eu percebi assim, nós não temos a dimensão do tamanho desta tragédia. Não temos, né. Foi um trauma para todos, não só para nós que perdemos as pessoas que a gente amava, né, ama ainda, obviamente, mas naquele momento foi um trauma, assim, horroroso. Acho que para as pessoas que estavam também, tentando de alguma forma, e que eram obrigadas inclusive a trabalhar, porque essas pessoas que estavam nos atendendo, né, aquilo é o trabalho delas. Elas também não sabiam lidar, coitadas, com isso, né. Então, assim, foi a tragédia só começou no dia 25 de janeiro.
porque, inclusive, até hoje, a gente, quando eu falo para você que a gente não tem a dimensão disso, é porque as situações que nós fomos vivendo com o passar do tempo, mostrou para mim que as consequências do trauma, ela é diária. Você não é um livro que você vira uma página, então tá, então aquele capítulo, né, então escrevemos aquele capítulo e daquele capítulo, vamos virar a página e viver uma outra vida. Não, não. Não tem isso. Não tem isso. Não é um livro que você vai virar uma página, né. É uma vida que você convive com esse luto, né, com essa situação da ausência, com essa incompletude, porque você não está mais completo, você não tem mais, né. Eu não sou mais completa, eu não tenho mais, né, não tenho mais minha filha que me liga todo dia de manhã: "Mãe, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mãe, preciso de você para isso, preciso de você para aquilo", ou então, para trocar uma ideia, ela era muito, emotiva, então, se o salto do sapato dela quebrasse no caminho para o trabalho, ela: "Mãe, meu salto o salto do meu sapato quebrou", sabe. Então, assim, ela sempre transferia para mim os probleminhas dela, né. Eh, não tem mais isso, acabou, né. E meu filho era sempre, assim, aquele ponto de equilíbrio. Eu fazia praticamente o que minha filha fazia comigo, eu fazia com ele. Falava: "Filho", aí ele fala: "Calma, mãe, foco, né, presta atenção, o que passou é passado", sabe. Então, assim, eu aprendi muito com eles, viu, Karina, muito. Eles foram a minha escola. E eu tento, assim, toda vez que eu dou uma fraquejada, assim, e nessas datas, né, ontem, eh, a gente ficou lembrando deles, porque eu estava com pessoas aqui em casa que conviveram muito com eles, e ficamos, assim, lembrando de como eles foram importante e como eles tiveram presença na vida da gente, sabe. Sim, e foi também o que nos motivou a criar um instituto. O instituto é fruto desse trauma mesmo, coletivo que nós passamos. A missa que nós fizemos para eles, em São Paulo, tinham 700 pessoas. Foi a na ig na paróquia São Luís, da Avenida Paulista. A igreja lotou, ainda tinha gente na rua, né. Eh, porque quando as vidas jovens são interrompidas, né, elas têm um impacto enorme, na vida de todos eles, porque todos os amigos estavam na mesma situação, né. Aquele começo de vida profissional, aquele começo as decisões, né, o amadurecimento, aquela coisa assim de olhar mesmo, não depender mais dos pais e olhar para a vida como, eh, como adultos, né, se posicionarem, né, como eu falei no início. Então, assim, foi muito forte, foi muito forte. E foram esses amigos deles que nos propuseram criar um instituto, de uma forma, assim, bem, eh, sim, para eles sentiram a necessidade de que a a morte do Luiz e da Camila não fosse em vão, né. Eles queriam, né, que a gente, eh,
criasse mesmo essa coisa. E olha, nós nos sentimos tão apoiados, Wagner e eu, nessa proposta deles, assim, com tanta eles foram tão enfáticos, né, que estariam do nosso lado, que como de fato estão até hoje e vão permanecer, porque eu sei que eles são muito ponta firme, essa turma, sabe. Eles são, assim, são engajados, eles são nossa, eu nem sei, assim, os adjetivos todos, mas eu sei, assim, que é um amor tão grande que nos cerca. Eles estão sempre tão perto de nós, todos eles, né, que é muito bom. E nós concordamos em fazer isso, em estruturar a instituição, e eu digo assim sempre para eles: "Olha, nós estamos trabalhando todos juntos, mas quem vai ficar são vocês, né, porque vai chegar numa hora que o instituto é deles, né". E eu acho que a essa união nossa foi muito boa, para a gente viver o luto. Ninguém, escapou, ninguém pôs o luto para debaixo do tapete. Nós vivemos o luto coletivo, não só dos nossos, daqueles que estavam conosco a todo momento, né, que estão sempre também junto, conosco, mas também com as famílias de Brumadinho, né, com todos eles. A gente percebe assim, em todas as vezes em que eu vou a Brumadinho, eu já levei, comigo vários, associados do instituto, falando: "Não, quando eu vou, eu procuro, levar um deles para conhecer, para ver, né, para a gente, eh, alimentar o instituto com aquilo que é necessário", sabe. Fazer com que o instituto seja, de fato, um espaço de voz, né, um espaço de, não só a nossa voz, mas a voz de quem precisa falar, né. E eu acho que o nosso trabalho está muito, eh centrado nesta questão, né. O nosso objetivo principal é a defesa de direitos humanos. E nessa defesa dos direitos humanos, a gente foca em 2 vertentes principais. Eh, o empoderamento de grupos vulneráveis, especialmente mulheres, né, e a proteção do meio ambiente. E esses 2 legados, essas 2 vertentes são os legados deles, né. Porque, o Luiz era arquiteto extremamente preocupado com a questão da arquitetura sustentável, da proteção do meio ambiente, enfim, e a Camila também, e ambos tinham incorporado nas suas vidas, pequenas atitudes que na verdade nem são tão pequenas assim, né, de proteção do meio ambiente. E a Camila tinha um trabalho, voluntário em comunidades carentes de São Paulo, e nós ficamos sabendo depois que ela morreu, que uma das orientações jurídicas que ela dava era para mulheres que sofreram violência doméstica, né. Então eu acho que essas 2 vertentes representam muito bem os meus filhos, né. E o que que a gente quer quando você perde, é você não perder, né. Então o instituto para mim, e eu sei que para todos que trabalham conosco, é aonde a gente os imortalizou, sabe. É onde eles estão presentes conosco, em todas as nossas ações, né. Nós fizemos durante a pandemia, nós não pudemos fazer, eventos presenciais
Então, nós fizemos vários eventos online, eu acho que foram eventos, assim, que nós tivemos a colaboração e a presença de pessoas e profissionais que foram extremamente competentes em passar o recado do momento que a gente estava vivendo, sabe? E do momento que estamos vivendo, né? Tanto em relação à questão dos grupos vulneráveis, da, da, da violência contra a mulher, que aumentou muito durante a pandemia, quanto na questão do meio ambiente, né? Essa, esse, toda essa problemática que a gente está vivendo em relação a isso. E, e eu acho que a gente tem conseguido no nosso, em todos os nossos planejamentos e programas, a gente tem conseguido essa questão de ser o espaço de que se preocupa com a educação socioambiental, que se preocupa com justiça climática, que se preocupa com a memória, sabe, com a questão do empoderamento feminino. Então eu acho que nós temos aí, uma parece às vezes que os assuntos não têm relação, mas tem. Se você pegar a questão, o problema de Brumadinho, que foi um problema, social, mas de extremo impacto no meio ambiente, quer dizer, extremo impacto no meio ambiente, as mulheres são as que mais sofreram, né, porque, foram viúvas que de um momento de uma hora para outra perderam os seus, maridos, ficaram sozinha com seus filhos, né, tendo que criá-los e numa situação traumática, né, filhos pequenos, na sua grande maioria, que eram trabalhadores, jovens, né, mães que perderam seus filhos, que foi o nosso caso, né, o meu caso. Então você percebe, assim, que o impacto na vida dessas tragédias na vida das mulheres é muito grande. O impacto do meio ambiente na vida dessas mulheres é muito grande, né. Muitas, por conta da contaminação do rio, tanto em Brumadinho quanto Mariana também, né, que foi uma tragédia tão grave quanto, né, do ponto de vista ambiental, as mulheres perderam sua fonte de renda, né. Muitas perderam sua fonte de renda, que eram mulheres pescadoras, inclusive. Então você percebe que tem as coisas, os nossos temas, eles se entrelaçam, né? E não há como você falar de um sem falar do outro, e vice-versa, né? Então eu acho que nós demoramos até um tempo, nós mesmos demoramos um tempo para entender tudo isso, né? E foi exatamente essa nossa proximidade com as famílias de Brumadinho, com as outras mães, né? As outras pessoas que também perderam seus entes queridos, que nós percebemos que a gente precisa muito falar e dar base técnica e científica para que essas situações sejam evitadas, sabe? Isso não pode acontecer de novo, né? Não, não pode. Não pode existir outra Brumadinho. Mariana já foi a sirene de Brumadinho que ninguém escutou, né? Não foi ouvida. Então não pode existir outra. Não podem mais vidas serem tratadas dessa forma, como se fossem algo que você pudesse, que o dinheiro cobre. Não, não cobre, não existe reparação, né? Nesse tipo de não existe reparação a ser feita, né? Porque a perda
de uma pessoa, você acorda sem ela todo dia. Como é que você faz? Ela não está mais ali. Ela não está, por mais que você procure espiritualmente, né, e essa foi uma procura que eu tenho certeza que não só eu, mas várias pessoas que sofreram, com a tragédia, outras mães que perderam seus filhos, mulheres que perderam seus maridos, procuramos, né, é é um vazio. Eu acho a capa do seu livro, sabe que quando eu vi, eu fiquei tão impactada, porque é exatamente daquele jeito que eu me sinto. Até essa cabeça baixa, assim, é exatamente desse jeito que eu me sinto. Exatamente assim. Tem um buraco aqui, assim, um buraco, um vazio. Um vazio. Quer dizer, não estamos mais completas, não existe mais, somos incompletas. Isso eu escutei, esse termo da incompletude, eu escutei de uma mãe que perdeu seu filho, e nós nos falamos sempre, e eu escutei isso dela e numa coisa assim, tão mais, adequada, sabe, essa coisa assim do estamos incompletas. E e como é que você lida com isso para o resto da sua vida? Como que você faz isso? Eu falo sempre para o meu marido que nós tivemos sorte. Primeiro porque tivemos filhos maravilhosos. Ele não é o pai biológico deles, mas ele foi um super pai, né. E temos, assim, ao nosso redor, ganhamos muitos filhos, filhas, neto, neta. Hoje eu tenho tudo, né. Por causa deles, eu tenho tudo. Tenho filhos, filhas, as crianças estão nascendo, as crianças, filhos desses amigos estão nascendo. Então eu tenho os netos também, né. E eu me sinto assim, se é que a gente pode dizer, uma mulher de sorte, porque eu tive filhos maravilhosos, tenho um marido maravilhoso e tenho amigas, amigos meus, dos meus filhos, minha família, assim, que nos sustentam, sabe, assim? Tem dias que eu acho que são eles mesmo, porque, menina, não é fácil, né, Karina? Não é fácil. A gente tem, assim, a impressão que nós estamos aqui, qual vai ser o nosso a nossa missão? Qual é a nossa missão agora? O que que a gente tem que fazer? O que que essa vida ainda quer de nós? O que mais que eu posso, fazer? Buscar esse propósito, buscar esse objetivo. Como é que eu vou viver esses anos que me restam? É.
Ai, menina. Minha querida, e o quanto você também deve ser uma graça para as pessoas que convivem com você. A tua emoção quando você estava falando da Fernanda, que foi atrás do amor dela, e que você sempre foi uma pessoa que estimulou os sonhos dos teus filhos e você estava completa na completude deles. Eu fico pensando e fico sentindo que bom que você viu teus filhos completos. E que bom que você pôde se completar nesse amor que você testemunhou. E que mulher que você é. Que grandiosidade quando você fala como é que eu vou viver a minha vida. Você tem vivido de uma forma incompleta, mas trazendo sentido e dando base para os amigos, para as pessoas. Hoje você fala e eu achei assim absolutamente generoso da sua parte, do quanto você é grata por hoje você ter filhos, netos, pessoas que realmente não te desamparam, mas a incompletude ela representa bem um luto materno e o teu luto. É bonito ver você falando sobre a sua dor e ao mesmo tempo você também tentando entender os profissionais que estavam lá. Isso é só generosidade que faz, isso mostra realmente a tua grandiosidade enquanto ser humano. Você favorecer que esse Instituto Camila e Luiz Liberte possa trazer frutos, porque uma das coisas que mais eu achei importante no seu capítulo, e você fala, pensaram que iriam me enterrar, mas mal sabiam que eu era semente. É. E o nome, né, que a gente tem aqui é Somos Sementes. E o quanto que os frutos, eles já estão aparecendo porque vocês favorecem a vulnerabilidade para que ela não aconteça mais. Para que a negligência, né, que houve, para que não se repita. Então, minha querida, eu só tenho admiração por você na sua incompletude, continuar a sua vida, completando algumas vidas também, tentando buscar um sentido naquilo que talvez não tenha sentido, mas que você está transformando realmente a tua dor em atos de amor, amparando e vivendo o luto coletivo e individual. Um luto muito solitário, que não é fácil e nem deveria ser. Nem deveria ser fácil, né? Às vezes tem barulhos que aparecem e a gente não precisa pedir desculpas. Né? Eu acho que isso que é importante. Você honrar essa trajetória e esse amor que eu vejo que teus filhos têm por você, porque ainda isso não se perdeu. O agradecimento que você oferta para eles, eu tenho certeza que eles também ofertaram e ofertam para você. Todo dia, todo momento. Você honra, você traz uma forma do amor deles, daquilo que eles fizeram em vida, se tornar cada dia mais presente, mais vívido. Eu queria que você pudesse me falar um pouquinho do significado de vida agora,
para você, sabendo do agradecimento que você tem por ser quem é e sabendo do meu agradecimento por falar com você, de alguma forma acompanhar na sua dor. Eu acho que não tem coisa mais generosa que a gente pode ofertar, é compartilhar nossa dor sem precisar a completude do outro. Quando você fala: "É difícil, minha amiga", quando você fala: "Não é fácil", essa é a expressão clara, claríssima daquilo que você sentiu, que é nosso livro, que é a representação. Essa estátua, ela se chama Melancolia. E quando eu pedi para Sumos para a gente colocar esta estátua, a sensação que eu tenho do luto materno, principalmente, é dor sem nome. E fica realmente um vazio. E dor sem nome é recorrência, inclusive, de não finitude dessa dor, mas a sensação de que a gente, mesmo com a cabeça baixa, a gente está sentado. É. Mesmo com um buraco, a gente ainda tem uma forma, e você é uma pessoa que deu forma para quem é e quem foi, e quem foram, né, teus filhos. Então me conte um pouco. Vida é... Vida é acordar, lembrar deles e por eles continuar. E por eles fazer o que precisa ser feito, né. E por eles ser forte com o amor deles, com esse amor. Eu acho que quando falam para mim, como você falou, que eu sou forte, que a gente vai, olha, eu só sou assim porque eu amei muito. Amei e deveria ter amado mais. Deveria ter mimado mais. Eu já sempre fui muito criticada, porque eu mimava demais meus filhos, sempre. Mas eu falava assim: "Ai, a vida já é tão dura, por que que eu aqui dentro de casa eu vou ficar economizando amor, pelo amor de Deus, não é?". Mimo mesmo. Mas eu acho que viver é isso, sabe, Karina, é você acordar todo dia de manhã e por eles você se levantar da cama, sabe. E gratidão. Essa gratidão que eu tenho, por tê-los tido na minha vida. Essa gratidão que dá sentido a tudo, né. A essa nossa nova estrada, né, porque agora é um caminho, né, é uma vida, sem eles, sem a presença deles, mas com certeza com tudo o que eles me deixaram. E não foi pouca coisa, né, não foi pouca coisa. E todos os dias é interessante, porque toda vez, que eu encontro com algum amigo deles, com alguma amiga da Camila, amigo do Luiz, enfim, eles têm sempre uma história nova para me contar. Sempre eles lembram de algum episódio, de alguma coisa para a gente dar risada, para a gente, e é assim que a gente tem que seguir.
É isto que é a vida, né? É essas, eu chamo de crianças, mas não são mais crianças, óbvio, né? Mas essas crianças todas em volta de mim, né? O que mais eu Que, posso querer? Né? O que mais eu posso querida, querer? Né? que querida, que querida. Que pessoa amada, Helena. Ai, eu Quando sou você fala, eu amei demais, você também é amada. eu sou. Eu Você sei que eu sou. transborda amor, transporta. Você sabe que você me fez lembrar, ainda bem que você mimou teus filhos. A minha mãe, um dia que eu cheguei chorando da escola, era bem pequenininha, e eu tinha recebido uma crítica de uma amiga minha falando, não era amiga, né, obviamente, falando assim: você é muito mimada, Karina. E eu cheguei chorando, falando: "Nossa, minha amiguinha falou que eu sou mimada". A minha mãe fala assim: "Karina, ser mimada é para quem pode, não para quem quer". Olha, E que bom que você pôde mimar os seus filhos, ai, e eu que me fico ótimo, não é? É para quem pode, não é para quem quer, e que você é. pôde fazer tudo isso porque você quis. Sabe que o Luiz falava para mim: "Mãe, você mima demais a Camila". Eu como se eu não mimasse, né. E ele fala: "Você passa demais a mão na cabeça da gente". Que Ah, bom. mas é isso. Gente, não É, é? A vida é. a vida vai ensinar, não é? A vida vai ensinar. Eu acho que a gente também, Luiz me deu muito trabalho para estudar e tudo, e aí no fim, gente, um profissional brilhante, sabe, era uma pessoa de amava os amigos e sempre uma pessoa que tinha uma palavra de fortalecer o outro, de enaltecer o outro, sabe assim? Então, sabe, eu acho que o importante que a gente faz é isso, Hum. é o amor que a gente tem que demonstrar pelos filhos a todo momento, mima mesmo, não tem problema nenhum, né, e fazê-los ir atrás dos sonhos deles. Isso que eu acho, assim, é o principal. Nem que o sonho deles, uma vez o Luiz falou que ele queria entregar jornal de bicicleta quando ele era pequenininho. Eu falei eu olhei e falei: "Ai meu Deus, não, tá bom, vai entregar jornal de bicicleta". Eu acho que ele achava bonito ver o carteiro o jornaleiro, né, passar e jogar o jornal, assim, nas ca eu não sei da onde que ele tirou isso também, mas ele achava devia achar bonito. Então, vai ser, vai, não tem problema, né. Porque vai atrás do sonho, porque eu acho que é isso que a vida é feita, sabe. Da busca daquilo que te faz feliz, né, principalmente isso. Eu vou E ler um pouco do que você colocou aqui sobre o Instituto, tá? O Instituto Camila e Luiz Taliberti é uma iniciativa coletiva de amigos e familiares de Camila e Luiz Taliberti, vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho ocorrida em 25 de janeiro de 2019. Camila era advogada e fazia trabalho voluntário em comunidades carentes de São Paulo, prestando orientação jurídicas a mulheres vítimas de violência doméstica. Luiz era arquiteto e aplicava os princípios da arquitetura sustentável em seus projetos. Nesse sentido, o Instituto tem como missão atuar em temas socioambientais, sendo seu principal objetivo a defesa dos direitos humanos, no que diz respeito ao empoderamento de grupos vulneráveis, especialmente mulheres, e à proteção do meio ambiente. No banner vocês encontram os contatos na descrição também do canal do YouTube. E gostaria de finalizar aqui com um trechinho do seu
capítulo, se você me permite, Helena. Termino este capítulo com gratidão. Gratidão por ter sido mãe da Camila e do Luiz, sogra da Fernanda e avô do Lourenço. Por tê-los tido em minha vida. Gratidão por ter herdado um legado poderoso e lindo que eu nem sequer imaginava existir. Gratidão por ter conhecido muito dos meus filhos depois que morreram, e eles são o máximo. Tentaram nos enterrar. Não sabíamos que éramos sementes. Linda e amada Helena, gratidão por você estar comigo, conosco, por honrar a vida dos teus filhos e o amor que habita em vocês. Gratidão enorme. Gratidão enorme, Karina, por ter me escolhido para fazer parte do seu projeto, por ter tido essa generosidade comigo também. E muito, muito obrigada pelo espaço que você está nos dando, que com certeza você está ajudando muitas pessoas, muitas. Um beijo enorme para você, Beijo. Gabriela Mello, gratidão, gratidão a todos que estão nos assistindo e que realmente o amor seja o principal que habitará em nós. Amém.